O Internet Movie Database, mais conhecido como IMDb, é um banco de dados online que permite ao público fazer avaliações de filmes ou séries. Essa avaliação parte de uma escala entre 1 e 10, e o site computa essas avaliações dando uma média através de uma nota entre 1 e 10. E que surpresa eu tive ao entrar no site e perceber que todos os episódios de Ben 10 Omniverse possuem uma nota acima de 8. Isso é uma nota muito alta para o site. Para se ter ideia, a versão clássica do desenho tem nota 7.3. Primeiramente, eu achei que o público que assistiu Omniverse realmente não entendia a série, já que, cá entre nós, não ter no mínimo a nota 6 ou 7 ali é superestimar demais o Omniverse. O próprio desenho clássico tem alguns episódios ali que são muito medíocres, como por exemplo aquele episódio em que o Vomax vira o Papai Noel. Mas então eu percebi que a quantidade de pessoas que avaliaram os episódios não é lá muito grande, o que é irônico, já que a série como um todo possui nota 6, com um pouco mais de 4.000 avaliações, o que deixa claro que o real problema aqui é a pouca quantidade de avaliações dos episódios. E isso destruiu totalmente o tema desse vídeo, que era fazer uma lista dos piores episódios de Ben 10 Omniverse baseando-se nesse site. Mas como eu quero muito falar sobre Ben 10 novamente, vamos fazer o inverso com os melhores episódios de Ben 10 Omniverse, já que a série também possui alguns episódios que são realmente muito bons. Com nota 9.6, Confronto, o episódio 20, é o tão controverso episódio do Feedback, ou como é mais conhecido por aqui, Homem Tomada de Maria Chiquinhas. Esse episódio é dividido em duas partes. Na primeira parte, o Azimuth é atacado por Kyber e Psicobos. Sendo impedido de fugir, Azimuth teleporta Ben e Hulk até ele e juntos os três derrotam Psicobos, mas o Kyber foge. Com isso, Ben finalmente conta a Hulk sobre o Feedback, que era o seu alien favorito quando ele tinha 11 anos e que ele nunca mais pôde usar por conta de uma luta contra o vilão Malware. E o que deveria ser um plot da temporada se torna um drama bastante infantil, se levar em conta as outras séries e se levar em consideração que o Ben já passou por traumas muito piores que esse. Mas olhando pelo ponto de vista apenas de Ben 10 Omniverse, é na verdade uma das melhores coisas do desenho. Feedback era como parte do Ben, e perder ele foi um baque gigantesco do qual ele não conseguiu superar, ou pior, não conseguiu se perdoar. O sentimento de culpa muitas vezes é pior do que o sentimento de perda. Podemos comparar essa história com um cachorro. É, um cachorro. Quem aqui nunca teve um cachorro que era seu grande amigo, mas que fugiu ou morreu? A tristeza pela perda do animal é imensa, especialmente para uma criança que não sabe lidar bem com esses sentimentos. Isso é exatamente o que o Ben sente nesse episódio. Perder essa transformação que você chama de feedback foi difícil, não foi? Foi. Eu sentia que ele era parte de mim. No final, o vilão Malware fica totalmente upado e gigantesco. E é quando Ben reencontra sua versão criança e finalmente se perdoa, aprendendo com os seus erros, entendendo que o que aconteceu não foi culpa dele e finalmente derrotando o Malware, o vilão que tanto assombrou ele. Vamos refazer a Guerra do Tempo, possui nota 9.6 e começa com um dia normal de encanador na vida do Ben e do Hulk. Um dia calmo, um dia tranquilo e sereno, quando eles têm o caminhão dividido em dois pelo Exocrânio e pela Subdura, dois vilões que ninguém se importa muito. Eles abrem um buraco com ovos esses que pertenciam à besta do tempo, a qual é libertada por Ion e foge por aí destruindo a cidade. O Ben tenta parar a besta, mas acaba destruindo todo o universo. Excelente herói você, hein? E nisso, esse ciclo se reinicia, e o episódio é basicamente o Ben 10.000 e o Professor Paradoxo refazendo os acontecimentos e tentando mudar o rumo da história. A parte mais legal desse episódio é a confusão mental que ele causa, ao nos fazer tentar entender o que está acontecendo, já que são três Bens diferentes, de uma mesma linha do tempo, interagindo uns com os outros. Mas é isso, é um bom episódio, até porque Ben 10 sempre soube lidar muito bem com viagem no tempo. Aliás, a curiosidade mais aleatória que vocês precisam saber é quando eles usaram o áudio daquele meme da cabra gritando nesse cara. E alguém me explica a necessidade do Professor Paradoxo fazer um trocadilho com a palavra tempo a cada duas frases? Nosso tempo está acabando. Acabou o tempo, Ion. É irritante. O novo amanhecer com 9.6 e o fim de uma era com 9.7 são os dois últimos episódios da 8ª temporada. A história começa no futuro, onde vemos um pouco do futuro dos personagens, com o Ardit virando o presidente. O Ken, o filho do Ben, que revela ser o Spencer, aquele viajante do tempo. Realmente ninguém nunca havia imaginado isso. Além do Kevin e da Gwen com esse visual
maneiríssimo. Nesse momento, Maltruante ataca a nave dos encanadores. Maltruante, que é um cronossapiano, que é basicamente um relógio ambulante. Não apenas isso, como ele também é super overpower e força o Ken a chamar o Ben do passado com o Hulk, que persegue o Maltruante pelo tempo. Isso não foi um trocadilho. Até finalmente chegarem ao início de toda a criação, na nave dos Quantumanions, que são seres de 5 dimensões que apenas observam o Maltruante tentar criar o seu próprio Big Bang. Mas o Ben impede isso pulando na explosão e saindo de lá vivo, em uma cena simplesmente épica. Esse episódio encerra a série de forma muito interessante, até por isso se chama O Fim de uma Era. Apesar dele não ter a urgência e a seriedade que merecia, já que estamos falando de um vilão que ameaça impedir toda a criação. O final é épico e a revelação de que o Omnitrix possuía uma trava que impediu o Ben de morrer é uma das melhores ideias do Omniverse, e convenhamos, era algo que praticamente todo mundo já sabia. E por fim, o episódio mais bem avaliado de Ben 10 Omniverse e também o melhor na minha opinião, que também é um episódio duplo. E então não havia nada, com 9.7, que é o melhor na minha opinião, e então não havia Ben, com a merecida nota 9.8. O episódio se passa em um universo em que o Ben não recebeu o Omnitrix, e nem a Gwen, e nem o Max. Basicamente, o Omnitrix não existe nesse universo. Com isso, Ben vive uma vida monótona e frustrante, o que traz um fator de identificação, já que nós que estamos assistindo somos basicamente esse Ben, não o Ben aventureiro que salvou o universo e viaja por galáxias, não. Somos essa versão do Ben, sonhando com aventuras, mas vivendo uma vida pacata e monótona. Talvez as pessoas daqui sejam felizes. Bom, eu não sou. Eu queria que tivesse, sei lá, mais. Ben também não é próximo da Gwen, e o Kevin não é amigo do Ben. Esse episódio consegue ser triste porque acompanhar a vida desses personagens por dezenas de episódios, e do nada somos levados a esse mundo onde esses personagens com laços tão fortes simplesmente não são próximos. É uma sensação parecida com perder um personagem que você gosta em uma série que você gosta. Foi mal. Relaxa, Ben. Nós não precisamos conversar, nós nem somos próximos. Enquanto voltava do Senhor Sorvete, o Ben é atacado por versões alternativas malignas dele. O Professor Paradoxo intervém e um confronto entre as versões malignas e boas acontece. O objetivo do Vilgax era eliminar todos os Bens, exceto aquele que tinha o Omnitrix, porque ele seria mais fácil de derrotar. O Ben sem o Omnitrix tenta ajudar, mostrando que essa versão do Ben também carrega elementos como a coragem do nosso Ben, mas também o sentimento de impotência, de não poder fazer nada para ajudar, de não ser especial. Eu não quero fugir, eu quero ajudar. No final, o Vilgax ativa uma bomba cronossapiana que ele recebe no passado, lá no último episódio no futuro. Eu falei que era confuso. E destrói todos os Bens, exceto o Ben sem o relógio, que na verdade recebe o relógio do nosso Ben antes dele ser apagado. Ele então se junta ao Paradoxo para reconstruir tudo desde o início, fazendo com que o Ben original receba o Omnitrix e recrutando os outros Bens para salvar a versão mais nova dele, do Vilgax. Confuso, eu sei. O que importa é que no final o contratempo desfaz o efeito da explosão e eles derrotam o Vilgax, finalizando assim os 2 melhores episódios da série. Não só por ter a melhor história, desenvolvendo os sentimentos do Ben, mostrando que Ben 10 é muito além do relógio, é aquele personagem corajoso e destemido, que luta pelo bem dos outros, independente se ele pode se transformar em um alien gigante ou não, ou por tratar de uma forma genial sobre viagem no tempo, mas também por essa trilha sonora simplesmente maravilhosa. Vale uma menção honrosa para os episódios Ben novamente, com 9.4, o episódio em que o Ben do Omniverse troca de mente com o Ben de 10 anos. E o mundo irado do Ben, com 9.5. Também episódio duplo, que mostra a interação entre o nosso Ben e o Ben 23, que estão presos um ao outro sem poder usarem um relógio, no mundo do Ben irado. Uma versão do Ben que se tornou basicamente o ditador no seu mundo. A ponto de curiosidade, o pior episódio da série é Ó Mamãe, Onde Estás?, com nota 8.1. É o episódio em que a mamãe Vidro perde um dos filhos e por isso ameaça explodir toda a Terra. Essa é uma nota muito alta pra esse episódio, que é totalmente uma galhofa. E se você quiser entender por que eu acho o Ben 10 Omniverse a versão mais fraca do Ben 10, tirando o reboot, é claro, aquilo ali não tem como superar, clica nesse vídeo que estará aparecendo aqui na tela. Mas qual o melhor episódio de Ben 10 Omniverse na sua opinião? Diga nos comentários. Bom, por hoje é isso. Espero que tenham gostado aí. Tchau.